Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 20 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da Silva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. Nós vamos ter sustentação oral no item, deixa-me ver aqui, item 1, item 6, 7 e 8, tá? Então, passemos diretamente ao item 1 da minha relatoria, Indústria e Comércio Metalúrgica Atlas S.A. Janaína, por favor, pode chamar o advogado para ingressar na sala de reunião, por favor? Ok, presidente, farei a convocação. Da pauta, sempre que quiser, a mensagem enviada no chat. Foi convocado, presidente. Ok, obrigado, Janaína. Bom dia. Bom dia. Doutor Pedro Guilherme Ferreira Bini, é isso? Exato. Doutor, nós estamos com um conselheiro suplente no dia de hoje por conta da extinção do mandato da conselheira Luciana, né? Então, na reunião anterior, nós já havíamos feito a leitura do relatório e do voto, tá? Como nós temos uma composição nova dessa feita, eu vou novamente fazer um breve histórico do relatório, e se o senhor quiser fazer algum comentário, alguma sustentação, tá, para o conselheiro Adelino, o senhor fique à vontade, tá? Também, claro, se o senhor quiser acompanhar, sem problema nenhum, tá ok? Tá, sem problemas. Muito obrigado. Então, vamos lá. Bom, aqui nós tratamos de um processo, um auto de infração de RPJ e CSE, tá? Resultante de glosa de compensação das bases apuradas com saldos insuficientes de prejuízos e bases negativas de períodos anteriores. Então, glosa de prejuízos de base negativa de contribuição social, tá? A gente tem aqui nesse processo dois termos de verificação. Um termo de verificação para o IRPJ e um termo de verificação para a CSE. Eles são basicamente idênticos, tá? O que muda é que, em relação à CSE, ele tem duas glosas diferentes das glosas do IRPJ. Bom, a primeira glosa. A fiscalização constatou a divergência entre os valores controlados pela Receita Federal do Brasil, através do SAPLI, e os valores registrados no LALUR e utilizados na DPJ 2007, ano calendário 2006, a título de saldo de prejuízos fiscais acumulados, conforme o quadrinho que eu coloco aqui no relatório, ok? Essa apuração dessa diferença aí. Essa divergência de saldos tem origem em fatos observados nos anos calendários de 94, 97 e 2002. No caso do IRPJ aqui. Primeiro, prejuízos compensados pela empresa no ano calendário 2006, com origem no ano calendário de 94. A fiscalização apurou falta de registro nos controles da empresa das alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais do ano calendário de 94, conforme decisão de segunda instância no processo de autoinfração número tal. Então, foi lavrado esse auto de infração aqui. A fiscalização, à época, reduziu o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, e o contribuinte não fez as devidas anotações, os devidos registros no seu LALUR relativamente a esses valores aqui, tá? O segundo item glosado, apropriação na parte B do LALUR de prejuízos não operacionais de R$ 1.414.101,87,
com origem no ano calendário de 97. A fiscalização constatou que a empresa registrou na parte B do LALUR, no ano calendário de 97, a importância de 1.414.101,87 como prejuízo não operacional pela venda de bem do ativo permanente, não constando esse prejuízo SAPLI, que traduz a DPJ do exercício financeiro de 98. Segundo informado pela empresa, esse valor teria origem no resultado negativo apurado na alienação de um terreno, tendo sido controlado na parte B do livro LALUR a partir do ano de 97, e informado à Receita Federal na DPJ 98. Ficha 20, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, o prejuízo que seria devido ao ano de 96, ele só foi apropriar no ano de 97, na parte B do LALUR, tá? Tanto essa quanto aquela primeira, os mesmos valores também foram glosados na base de cálculo negativa da CSE. O próximo item, apropriação na parte B do LALUR de prejuízo decorrente de ajustes de anos anteriores, no montante de R$ 207.489,44, com origem no ano calendário de 2002. Segundo informado pela empresa, em 16 de agosto de 2010, resposta à intimação, né? Esse valor foi adicionado ao saldo de prejuízos fiscais acumulados na parte B do LALUR de 2002 e se refere a uma provisão reconhecida contabilmente em 99 e que não foi excluída para fins fiscais quando do seu estorno, motivo pelo qual a empresa efetuou o ajuste do seu LALUR na parte B tão somente, tá? O mesmo valor foi objeto de glosa na base de cálculo negativa do CSE. Vamos ao termo de verificação da CSE. O primeiro item é idêntico ao IRPJ, o segundo também. O terceiro, alteração decorrente de ajustes, aumentando a base de cálculo negativa da CSL no montante de R$ 2.393.941,56, com origem no calendário de 2002. Então, primeiro, 207.489, nós já vimos o mesmo valor que foi glosado lá no IRPJ. Item B, 1.518.840 se deve à vitória da empresa no processo um processo judicial que, conforme decisão proferida, ela poderia deduzir integralmente e imediatamente a diferença resultante da correção monetária da Lei 8.291 a partir de 93. Houve apropriação à época no IRPJ, porém deixou de fazê-lo para a CSL, motivando o ajuste do seu LALUR posteriormente, somente no ano 2002. Então, ela obteve essa vitória na Justiça, tá? A Justiça autorizou que ela efetivasse essa compensação imediatamente, ela não o fez, só veio a fazê-lo em 2002 para a CSL. Já havia feito em relação ao IRPJ. E o item 6C, 667.612, se deve ao fato da empresa, no fechamento de sua apuração do ano 92, deixado de considerar nos cálculos o valor da base de cálculo negativa da CSL do primeiro semestre do ano, e, consequentemente, o estoque de base negativa da CSL restou diminuído. O ajuste do seu LALUR foi efetuado em 2002 para sanar o equívoco. Então, ele apurou lá em 2002 essa base de cálculo negativa da CSL no primeiro semestre, mas não apropriou, não registrou no LALUR. Só veio a fazê-lo em 2002. Bom, eu vou deixar para o patrono, se ele quiser fazer algum comentário em relação à defesa da empresa, só para deixar registrado que a impugnação foi recebida pela DRJ de São Paulo, que negou provimento na integralidade, tá? Então, passo a palavra ao doutor Pedro, depois nós vamos direto para o voto, tá ok? Doutor Pedro, com a palavra. Bom dia. Como na última sessão o patrono Cássio, que essa semana está ausente do escritório, e eu substituí, já fez a sustentação, eu gostaria de ressaltar somente a neutralidade de efeitos fiscais decorrentes da conduta do contribuinte, apesar de não ter reconhecido no LALUR os saldos de prejuízo e base negativa no período em que contabilmente aquele resultado poderia ter sido reconhecido, esse lançamento no LALUR anos depois não implica a nulidade, não implica o tolimento do direito creditório do contribuinte, porque, enfim,
prejuízo e a base negativa do CSL não são atualizáveis pela Selic, e foi um mero equívoco que é indiferente o momento de reconhecimento. Claro, afeta a possibilidade do contribuinte ter utilizado essa base, esse prejuízo entre os anos subsequentes, daquele em que ele inicialmente poderia ter sido reconhecido, mas para o fisco não existe nenhum prejuízo, que é um valor não atualizável, e, além disso, o contribuinte reconheceu esses créditos de prejuízo e base negativa dentro do período decadencial. Então, tendo em vista a possibilidade de você reconhecer de maneira analogamente a uma postergação do reconhecimento desse prejuízo, dessa base negativa, da inexistência de prejuízo ao fisco, esses valores devem ser aceitos. Então, é basicamente esse meu ponto, de maneira sucinta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Bom, o recurso voluntário praticamente repetiu os mesmos argumentos em relação ao que havia posto na impugnação aos autos de infração. Os argumentos novos, conforme relatado, serão tratados à medida em que formos analisando cada uma das matérias de que cuida o recurso voluntário. Assim, usarei da prerrogativa dada pelo artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno do CARF, para reproduzir os termos da decisão recorrida nos pontos em que temos o mesmo entendimento. Primeiro ponto, da decadência do direito do fisco de revisar as apurações de RPJ e CSL anteriores ao ano calendário de 2005. Nesse ponto, a recorrente repete ipsis literis os termos da impugnação, no sentido de que ao fisco seria vedado revisar os saldos do prejuízo fiscal de base negativa da CSL, sob o pretexto de verificar sua exatidão. No seu entender, o prazo para a revisão de tais valores já teria se expirado à época da lavratura da auto-infração, que teve ciência em 20 de dezembro de 2010, por força do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No ponto, reproduz o acordo recorrido com o qual me coaduno no entendimento de que são totalmente descabidas as razões constantes do recurso voluntário. E aí eu repito o acordo recorrido e faço os meus comentários abaixo. Decadência representa a perda do direito da Fazenda Nacional de efetuar o lançamento fiscal e tem como termo final o prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, artigo 173 do CTN, ou da ocorrência do fato gerador, no caso, parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Note que em ambos os casos o termo inicial está intimamente ligado à ocorrência do fato gerador, e não a de fato antecedente a ele. No caso, a fiscalização pode solicitar informações referentes a fatos ocorridos há mais de 5 anos do fato gerador, desde que determinados fatos tenham influenciado no período ainda não alcançado pela decadência. Essa tese aqui já é de conhecimento de todos, né? Eu não vou me alongar, tá? E concluo afastando o pedido de decadência efetuado pela recorrente de você poder verificar esse saldo de prejuízos de exercícios anteriores, né? A justeza desse saldo de prejuízos de exercícios anteriores, que vão ter reflexo em períodos posteriores, tá? Segundo ponto, prejuízo e bases negativas de CSL com origem em 94, processo administrativo 13.802.000.447.98.27, o auto-infração aquele a que eu me referi no relatório. Essa matéria refere-se à inexistência de registro dos controles fiscais da contribuinte relativamente às alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais e bases negativas do ano calendário 94, resultante de decisão terminativa na esfera administrativa do processo fiscal número tal. Segundo a recorrente, a autoridade lançadora daqueles autos não teria utilizado os saldos de prejuízo fiscal de base de cálculo negativa existentes em 94, quando a lavratura da auto-infração, providência levada a cabo pela autoridade julgadora, naquele processo, que ao assim proceder teria extrapolado sua competência legal regimental a determinar a retificação do lançamento mediante a utilização dos referidos saldos acumulados. As alegações de recurso nesse ponto também são as mesmas apresentadas na impugnação. Dito isso, vejo decidido pela DRJ São Paulo. Faço os meus comentários. Quer dizer que para o presente auto-infração, a autoridade julgadora que teria apreciado o processo final 98-97 seria incompetente para decidir pela utilização dos saldos acumulados de prejuízos fiscais
e base de cálculo negativo de CSL para abater os valores lançados, mas, quando da impugnação do referido processo, teria feito pedido subsidiário justamente para tal? Foi feito esse pedido quando da impugnação naquele processo. Realmente, o posicionamento da recorrente é deveras contraditório e absolutamente incompreensível. Ademais, não há o que se contestar em relação à decisão definitiva de mérito proferida pela última instância administrativa. A partir desse ponto, suas conclusões devem ser efetivadas independentemente de vir a ser objeto de questionamento judicial no âmbito de processo de execução fiscal. Esse processo já está em execução e o contribuinte está contestando no âmbito da execução fiscal, contestando a autoinfração no âmbito da execução fiscal. Esse processo nós não temos ainda notícia do seu término, tá? Pelo menos não consta nada no processo. Não havendo determinação judicial específica, no caso, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito ou mesmo dos efeitos outros da decisão administrativa, como no caso de alteração do saldo de prejuízos fiscais de base de cálculo negativa do CSL. Portanto, também não procede a alegação da recorrente de que, apesar de não ser mais possível qualquer reversão em âmbito administrativo, a decisão judicial favorável acarretará no imediato cancelamento do lançamento, no que se refere a esta glosa, tendo em vista a recomposição de quase todo o saldo de prejuízo questionado pela autoridade fiscal nesse processo. A recorrente parece querer fazer um exercício de futurologia, que não cabe no presente caso. O processo administrativo não se move da forma como advoga a recorrente. As normas processuais são claras quando se trata da definitividade da decisão administrativa, a razão pela qual nega provimento ao recurso no ponto. Prejuízo fiscal e base negativa do CSL com origem em 97, no valor de 1.414.101,87. Aqui cuida-se do registro temporâneo, diretamente na parte B do LALU, do valor de 1.414.101,87, relativo a prejuízo não operacional obtido na venda de bem do ativo permanente. A venda do bem deu-se em 96. Entretanto, o registro de prejuízo não operacional foi registrado na parte B do LALU, tão somente em 97. O lançamento contábil deu-se na conta de ajuste de exercícios anteriores, no patrimônio líquido, não transitando pelo resultado no calendário de 97. Ainda, a recorrente declarou a ocorrência desse prejuízo na ficha 20 da DPJ 98, a título de ajuste de devedores de períodos bases anteriores. Também, nesse caso, o recurso voluntário repete as alegações constantes da impugnação. A principal a fundamentação adotada pelo fisco é de que essas alterações deveriam necessariamente ser registradas, passar para o resultado e passar pela parte A do LALU, tá? Antes de serem controladas na parte B. O contribuinte assim não o fez, ele fez direto o registro na parte B do LALU, sem fazer as devidas alterações na sua parte A ou na própria contabilidade, tá? Então, repito a decisão recorrida e faço os meus comentários abaixo. Primeiramente, há que se considerar que o caso em apreço trata da apuração e do registro de prejuízo fiscal. Estou grifando aqui, tá? Que teria sido identificado posteriormente ao encerramento do exercício de competência. O registro foi efetuado diretamente na parte B do LALU, sem que tenha passado pela apuração do lucro real. No caso presente, trata-se de prejuízo não operacional oferido na venda de bem do ativo imobilizado, que deveria ter sido contabilizado no ano calendário de 96, mas foi registrado tão somente em 97. Os lançamentos contábeis, nesse caso, foram feitos a débito de conta redutora do patrimônio líquido, ajuste de exercícios anteriores, e a crédito da conta de ativo que registrava o bem alienado. Tal situação se repete em outros fatos apontados pela autoridade fiscal e que serão objeto de apreciação no decorrer desse voto, razão pela qual adotaria um critério único para decidir em todos os casos objetos do auto-infração. A recorrente alega que o registro do prejuízo não operacional no exercício posterior ao de competência e diretamente na parte B do LALU não teria trazido nenhum prejuízo ao fisco, uma vez que não se obteve efeito diverso daquele que seria obtido caso o referido resultado negativo tivesse sido atribuído ao período apropriado. O que teria havido, ainda segundo a recorrente, foi mera postergação de uma exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSL, sem qualquer prejuízo ao fisco. Cita a INSRF número 1196, que em seu artigo 34 reconhece que, caso não produza um efeito diverso daquele que seria obtido com a realização na data apropriada, as exclusões de período subsequente não têm consequência fiscal.
e aí eu reproduzo a IN SRF número 1196, seu artigo 34. Também ressalta que a inexatidão temporal do registro de receitas e despesas somente poderia dar ensejo à exigência fiscal se dela resultasse postergação do pagamento de imposto ou redução indevida do lucro real, conforme disposto no artigo 273 do RI 99, que eu também reproduzo aqui. A tese expendida pela recorrente é muito boa, bem fundamentada, porém creio que não se sustenta ao analisarmos mais detidamente o caso concreto. Isso porque, e aí eu grifei, não estamos tratando de exclusões realizadas em períodos subsequentes, conforme a IN 1196, nem de inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, o artigo 273 do RI 99. Mas, antes disso, estamos lidando com a apuração, determinação e o registro de prejuízos fiscais que foram identificados em períodos posteriores, alguns até em tempo muito além daquele em que teve origem. Conforme disposto no artigo 509 do RI 99, o prejuízo compensável é apurado na demonstração do lucro real e registrado no LALUR. Decreto-Lei 1598/77, artigo 64, parágrafo 1º, e Lei 9.249/95, artigo 6º, parágrafo único. Não é o caso dos autos em que não houve a devida apuração na demonstração do lucro real, registrando a contribuinte o prejuízo identificado a destempo, tão somente na parte B do LALUR. Aceitar o proceder da recorrente como correto abriria um precedente perigoso, possibilitando, por exemplo, que os contribuintes, ao identificar erros perpetrados em sua escrita 20 anos atrás, pudessem lançar diretamente no LALUR os respectivos valores apurados a destempo e passassem a utilizá-los sem qualquer controle por parte do fisco. Isso seria inadmissível, mas aconteceu no caso do presente procedimento fiscal, como veremos mais adiante, com a identificação e registro de prejuízos fiscais oferidos em 92 e registrados tão somente em 2002, para serem aproveitados em 2006. Portanto, creio que melhor sorte não assiste a recorrente, razão pela qual mantenho os termos da decisão recorrida, com os quais me coaduno, para negar provimento ao recurso no ponto, apenas para fazer um contraponto ao alegado pela recorrente no seu recurso voluntário. Em argumentação inovadora em relação à impugnação, não se cuida, no caso concreto, de mero erro de procedimento excusável. Trata-se, isso sim, da não realização de medida obrigatória e necessária ao atendimento da legislação tributária, maiormente as regras que ditam a compensação de prejuízos fiscais apurados pelos contribuintes em geral. Assim, nego provimento ao recurso no ponto. Bom, prejuízos fiscais e bases negativas de CSL registradas em 2002. Após passar pelo exame de uma auditoria independente, em 2002, a recorrente identificou alguns outros valores que deveriam ter sido apropriados aos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL e que teriam origem em períodos de apuração anteriores. Tais valores montam em 207.489,44, relativo ao ano de 99, 667.612,12, referente ao período de 92, e 1.518.840, com origem em 92. No relatório, já tivemos a oportunidade de ver a origem de cada um desses valores, o que, na visão deste conselheiro, não possui relevo para a solução da demanda. Digo isso porque o fundamental, para tanto, é a forma como foi realizado o registro de tais valores no LALUR, em sua parte B. Esse é o ponto de união entre os três casos, reconhecidos e registrados tão somente em 2002, mas referentes a períodos compreendidos entre 92 e 99. Também, nesse caso, os argumentos traçados pela recorrente no recurso voluntário são os mesmos já delineados na impugnação, razão pela qual reitero o disposto no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, para reproduzir o teor integral do acórdão recorrido, que adoto como fundamentos para a minha decisão. Aí a decisão da DRJ, faço os meus comentários abaixo. Aqui reitero o que já posto no item anterior, quando tratamos de prejuízo não operacional obtido na venda de bem do ativo permanente. Também nesses casos, não estamos tratando de exclusões realizadas em períodos subsequentes, nem de inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução. Mas, antes disso, estamos lidando com a apuração, determinação e o registro de prejuízos fiscais que foram identificados em períodos muito posteriores, alguns até 10 anos em que ocorridos. E aí eu repito o mesmo raciocínio do item anterior, tá? Eu vou poupá-los da leitura. Portanto, mantenho os termos da decisão recorrida, com os quais me coaduno, para negar provimento ao recurso no ponto.
Também aqui a recorrente alega que os procedimentos por ela realizados constituem-se no limite em meros erros procedimentais excusáveis. Não concordando com tal assertiva, reitero que o proceder da recorrente trata-se, isso sim, da não realização de medida obrigatória necessária ao atendimento da legislação tributária. Normalmente, as regras que ditam a compensação de prejuízos fiscais apurados pelos contribuintes em geral. Igualmente, nego provimento às suas razões nesse ponto. Por todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário. E abro para a discussão dos senhores conselheiros. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar a votação? Eu. Diga, Adelino. Tem uma história aqui atrás que eu não entendi muito bem, que ele fala, você diz, e acredito que repetindo a DRJ, que o lançamento aqui do prejuízo não operacional foi feito em conta de lucros acumulados em anos subsequentes. Os caras não lançaram no ano em que fizeram a venda do bem do ativo? Não. O bem foi vendido em 96, tá? E ele só foi identificar essa perda em 97. O registro foi feito, tanto na contabilidade, lá na baixa do ativo, e lá em prejuízos acumulados em 97. E o dinheiro? Era só isso. Só isso? Mais alguém? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos André. Doutor Carlos. Acompanho. Ok. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanha também, presidente. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Pedro? Ok, bom dia, muito obrigado. Obrigado pela participação também e até a próxima. Muito O senhor bem. vai afastar a decadência lá, presidente, no voto? Oi? O senhor vai afastar a decadência? Sim. Não, porque o senhor só falou negar provimento, o senhor costuma colocar afastar a decadência. Tal. Bem lembrado, doutor Camerano. Sempre muito bem observado por Vossa Excelência. Será colocado no dispositivo do voto, tá ok? Não, não quero ser chato, não, que o senhor sempre coloca assim. Não, tá certo. Foi falha minha. Muito bem. Vamos ao item 6. Deixa eu ver aqui. Item 6, só deixa eu confirmar aqui a sustentação. Item 6, conselheiro Carlos André, pediria o apoio, Janaína, que chamasse o advogado para ingressar na sala de reunião, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Tem 6 da sala. Ele vai vir de algum chat. Padrão não foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Doutora Natasha Teixeira Pinheiro, OAB RJ 166854 de Castro Barros Advogados. É isso, doutora? Isso mesmo. Seja bem-vinda à turma 1401. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos. Muito bem. Passemos, então, ao julgamento do processo item 6 da pauta recorrente Fazenda Nacional e Interatlântico S.A. Doutor Camerano, doutor Carlos André, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, patrona. Bom, presidente, aqui
um lançamento de imposto de renda da pessoa jurídica, usando os calendários 2003, 4 e 5, em razão da falta de adição de percentual mínimo do lucro inflacionário acumulado em 31/12 de 1995. Então, no termo de verificação, a autoridade da Receita resumiu a infração nas seguintes palavras. Então, abre aspas, né? Com efeito, em consequência da legislação relativa à tributação do lucro inflacionário acumulado, Lei 9.065 e 9.249, as pessoas jurídicas detentoras de saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12 de 95 passaram a ter de reconhecer o percentual mínimo de realização no valor consignado naquele saldo. Estabeleceu o legislador que o percentual seria de 10% ao ano, ou 120 avos mensalmente, para os casos de apuração anual do imposto de renda da pessoa jurídica. A partir dos procedimentos de revisão da DIPJ dos anos de 4, 5 e 6, aqui se refere aos exercícios, né? Verificou-se que o contribuinte não oferecer a tributação percentual mínimo fixado no artigo 449 do RI. Né? Bom, a contribuinte se insurgiu contra o lançamento de ofício e apresentou impugnação aos autos de infração. Aí eu reproduzo aí a síntese elaborada pela própria contribuinte, né? Eu vou apenas mencionar, vai haver sustentação, né? Eu vou deixar para a patrona desenvolver as teses da defesa, né? Então, apenas para mencionar aqui, né, o auto de infração impugnado é nulo, de pleno direito, por flagrante cerceamento do direito de defesa do impugnante. Né? No momento do lançamento, a fiscalização não observou o fato de que esta, relativamente aos anos calendários 2003, 4 e 5, na realidade, apurou bases de cálculo negativas de IRPJ, ou seja, prejuízo fiscal. Não existe saldo credor de correção monetária, lucro inflacionário, apurado no ano calendário de 1991, que seria a origem, né, do saldo lá de 95. A autuação ora combatida prestou-se ao lançamento de créditos tributários manifestamente inexigíveis e inexistentes, eis que fulminados pela decadência, na forma do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e é inaplicável a imposição de multa de ofício de 75%. Né? A impugnação foi julgada parcialmente procedente, está aí o acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, né? Em apertada síntese, a DRJ deu provimento parcial à impugnação por reconhecer que a contribuinte teria apurado prejuízo fiscal nos anos calendários 2003 e 2005, e tais prejuízos não teriam sido levados em consideração pela fiscalização no momento da apuração das respectivas bases de cálculo. Quanto ao ano calendário 2004, a autoridade julgadora de piso asseverou que o prejuízo fiscal teria sido revertido em função do lançamento de ofício objeto do processo final 2008-37. E eu cito um trecho do acordo. Dessa decisão, a autoridade julgadora recorreu de ofício. Diante da decisão da DRJ, a contribuinte apresentou embargos de declaração, questionando suposta inexatidão material no acórdão ACOR, quanto à impugnação de base de cálculo do IRPJ no ano calendário 2004, que foi objeto de impugnação no processo final 2008-37. Segundo a contribuinte, no julgamento de primeira instância, lá naquele processo, teria a DRJ chegado a um prejuízo fiscal de 68.805.000 e não a um lucro de 68.805.000. Uma vez que não há previsão no decreto 70/235 de interposição de embargos de declaração, na primeira instância administrativa, esses foram recebidos como recurso voluntário e os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Muito bem. Na sequência, a contribuinte interpôs um recurso voluntário, no qual aduziu as seguintes alegações. Basicamente, a reedição das alegações postas na impugnação, né? A existência de base de cálculo negativa, prejuízo fiscal no ano calendário de 2004, o cerceamento do direito de defesa da recorrente, a inexistência de saldo credor de correção monetária em decorrência da diferença IPC-BTNF, né, lá no ano calendário de 1991, né, a contribuinte, em síntese, alega que lá em 1991 apurou um saldo devedor de correção monetária e não um saldo credor
de correção monetária, né? Da decadência do direito da Fazenda efetuar a constituição dos créditos tributários aqui discutidos, também, novamente, né? E aqui traz uma tabela que está aí reproduzida, né, a partir do ano calendário de 1993, das realizações obrigatórias, e se encerraria, então, com 5% lá em 2004, e em 2005 seria zero, né, na tabela. Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75%. Né? Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão. Após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte peticionou no processo e acresceu às razões anteriormente expostas a alegação de que o IRPJ não poderia incidir sobre o lucro inflacionário. E aí eu abro aspas. Que constitui mera atualização das demonstrações financeiras do balanço patrimonial, sob pena de violação aos artigos 153, inciso 3 da Constituição Federal e 43 do CTN, bem como a legislação federal pertinente. As leis 7799, 9065, artigo 146 do Rio. Aqui trazendo jurisprudência do STJ. Depois pode ser analisada à frente. Então, presidente, em síntese, era o que havia para relatar. Com a palavra a doutora Natasha. Opa. Bom dia a todos. Como muito bem relatado, trata-se de caso de lucro inflacionário, né? Como já deve ser conhecido por essa colenda turma. Então, não vou me estender aqui, né, ao que se trata, já que já é conhecido. Pois bem, a decisão de primeira instância, tá, chegou a cancelar parcialmente, cancelando os anos de 2003 e 2005 por reconhecer a existência de crédito de prejuízo fiscal para esses períodos. Porém, manteve o ano de 2004, tá? Sob a alegação de que não teria o prejuízo fiscal e de que seria aí, sim, devido à adição ao lucro líquido do 10% do lucro inflacionário apurado em 91. Pois bem, eu quero aqui destacar, dentre as matérias, né, de defesa que o contribuinte alegou em seu recurso, 2 pontos. O primeiro é de que o lucro inflacionário já foi declarado, né, ilegal, né, indevido pelo STJ, tá? Pela primeira sessão do STJ. Então, essa matéria, tendo prejuízo fiscal ou não, sendo apurado o prejuízo fiscal ou não, fato é que não é devido o imposto de renda sobre o lucro inflacionário. Então, essa autuação tem que ser integralmente cancelada. Por quê? O que entendeu o STJ? Entendeu que o lucro inflacionário constitui mera atualização das demonstrações financeiras do balanço patrimonial. E o que viola aí o artigo 153, inciso 3 da Constituição e o artigo 43 do CTN, bem como a legislação pertinente. Então, essa já é uma matéria, eu sei que não é vinculado ainda ao CARF, né? Mas, assim, é algo a ser aplicado, já que essa matéria já foi analisada pelo Judiciário e, caso seja mantida e levado ao Judiciário, a União Federal, né, a Fazenda Nacional, vai ser perdedora, né? O contribuinte vai ser aí vitorioso, vai ter honorários, enfim. A gente, inclusive, já citou 2 casos que acabaram sendo mantidos na esfera administrativa e a gente ganhou na esfera judicial e ganhou sem nem mesmo a União contestar, tá? Porque já tem um ato autorizando a PGFN de não contestar e não recorrer sobre essa matéria. Então, o que acaba acontecendo é que eles não contestam, mas mesmo assim é condenado em honorários. A gente ganhou honorários nos 2. Pois bem, tem esse fato. E o outro fato é de que, assim como 2003 e 2005, também houve prejuízo fiscal em 2004, tá? Isso considerando a decisão definitiva proferida por esse CARF, né? No processo administrativo 18.471.000.185 de 2008, dígito
37. A gente também cita isso no recurso, tá? O qual não só afastou as exigências fiscais ali exigidas para o ano de 2004, como também reverteu o resultado positivo, apurando o prejuízo fiscal. Tá? A gente junta a decisão e tudo mais, então, esses dois pontos que são mais importantes na nossa defesa, que a gente queria aqui frisar. Tá? É isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Tocado, seu voto. Muito bem. Bom, primeiro aí, em relação ao conhecimento, eu estou deixando de conhecer o recurso de ofício, e ele não atende lá ao critério da portaria do Ministério da Fazenda 63, que é o limite de alçada de 2,5 milhões, né? Muito bem. Aí faço uma breve descrição da infração, e passo, então, às alegações da contribuinte, né? Cerceamento do direito de defesa da recorrente, né? Segundo a recorrente, o lucro inflacionário em questão teria sido apurado no ano de 91, e ela não estaria mais obrigada à guarda de informações e documentos relativos a esse período, de forma que o exercício do seu direito de defesa estaria prejudicado, né? Aqui eu não vou me estender muito, até porque é muito semelhante ao raciocínio que foi feito no processo exatamente anterior, né? Ou seja, uma vez que o lucro inflacionário diferido ele afeta os exercícios subsequentes, a documentação relativa a essa matéria, né, a contabilidade, etc., deve ser mantidos até que haja a prescrição dos créditos tributários, né? Então, eu vou passar em frente, a não ser que haja alguma questão sobre isso, né? Eu vou passar em frente, né? Na questão do direito de defesa, né? Muito bem. A decadência do direito da Fazenda efetuar a constituição dos créditos tributários aqui discutidos. Nesse tópico, a recorrente seguiu duas linhas de argumentação. Primeiro, alegou que, em 1997, cedeu, vendeu, transferiu ao Banco Boa Vista a totalidade de seus ativos. Dessa forma, deveria ter considerado realizado todo o saldo de lucro inflacionário, conforme determinação do artigo 7º da Lei 9.065 de 95. Nessa esteira, o fato jurídico tributário teria ocorrido em 97 e, portanto, já teria sido alcançado pela norma de caducidade no momento do lançamento de ofício. Segundo, aduziu que pelo menos parte do saldo credor de correção monetária, apurado em 1991, já teria se esvaído, em razão das realizações mínimas obrigatórias, conforme tabela abaixo. Eu reproduzo a mesma tabela que está no relatório. Antes de entrar nas alegações da contribuinte, é oportuno pontuar que a questão relativa à decadência do direito da Fazenda de efetuar o lançamento de ofício relativa à realização do lucro inflacionário diferido já foi pacificada no CARF pela súmula número 10, que diz, né, que para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo ao lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização, ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos, né? De pronto, verifico que no momento da ocorrência do lançamento de ofício, que é 13 de 11 de 2008, os fatos jurídicos tributários ocorridos em 31 de 12 de 2003, 2004, 2005, 31 de 12, né, de 2003, 4 e 5, não haviam sido alcançados pela norma de caducidade que trata o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Inicio a apreciação das razões apresentadas pela recorrente pela questão da alegada operação, que teria implicado a obrigação de realização integral do saldo lucro inflacionário de 97. Então, abraços para a contribuinte. Como já visto acima, no dia 18 de 9 de 97, o Banco Interatlântico cedeu onerosamente a universalidade de seus bens, direitos e obrigações ao Banco Boa Vista. Então, a partir dessa data, passou a ser o único titular, proprietário responsável por todos os ativos e passivos que foram cedidos, vendidos e transferidos. E tendo em vista que, nessa ocasião, conforme afirma a fiscalização federal, ela possuía saldo credor de lucro inflacionário acumulado, objeto de apuração por ocasião do encerramento do ano de 91, constata-se que a recorrente deveria ter realizado integralmente referido saldo credor,
quando a apuração do lucro relativa ao ano calendário 97, na forma do disposto no artigo 7º da Lei 9.065. Bom, fecha aspas. Impede registrar que, em meu entendimento, a questão posta pelo contribuinte não diz respeito à norma decadencial, mas à própria apuração do fato jurídico tributário. Ora, caso houvesse realizado alguma das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei 9.065, o fato jurídico tributário teria ocorrido em 97, e não em 2003, 4 ou 5. Não seria caso de decadência, mas de erro de direito na apuração do fato jurídico tributário. Todavia, tem que a contribuinte não realizou tais hipóteses, como passo a expor. O mencionado artigo 7º da Lei 9.065 determina, nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou encerramento de atividades, a pessoa jurídica incorporada, fusionada, cindida ou que encerrar as atividades, deverá considerar integralmente realizado o lucro inflacionário. Compulsando os documentos juntados aos autos, verifico que a contribuinte não realizou nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 7º. O que, de fato, realizou a contribuinte em 97 foi o aporte de capital no Banco Boa Vista. É o que se depreende das seguintes cláusulas do contrato de compra e venda de ações de unificação do Banco Interatlântico S.A. e do Banco Boa Vista, aqui reproduzidos. Examinando as cláusulas contratuais acima, vê-se com clareza que a contribuinte, na época denominada Banco Interatlântico S.A., não foi incorporada, fusionada, cindida ou teve suas atividades encerradas. Apenas virou acionista do Banco Boa Vista. O mencionado contrato teve como objetivo a quitação de parte da subscrição do capital do Banco Boa Vista, do qual a contribuinte passou a ser acionista majoritário, conforme se constata no seguinte trecho do contrato, aí reproduzido. Desta forma, não se configurou qualquer das hipóteses de realização total do lucro inflacionário, veiculados no artigo 7º da Lei 9.065. Assim, não há de se falar em ocorrência de fato jurídico tributário em 97. Quanto à segunda alegação, penso que não tem melhor sorte. A partida vale lembrar que a infração identificada pela fiscalização foi a falta de adição de parcela mínima de 10% ao ano do saldo credor de lucro inflacionário acumulado em 31 de 12 de 1995. Não faz, portanto, nenhum sentido iniciar a realização obrigatória do saldo em período anterior a 95 para fim de contagem da decadência. A hipótese legal de realização mínima obrigatória do saldo lucro inflacionário acumulado em 95, a taxa de 10% ao ano, veiculado pelo artigo 449 do RI 99, anteriormente transcrito, estende-se, por óbvio, ao longo de 10 anos, iniciando em 1996 e findando em 2005. Desta forma, a tabela elaborada pelo contribuinte na pretensão de demonstrar que a realização obrigatória iniciaria no ano de 93 não encontra respaldo na legislação que deu aso ao lançamento de ofício. Então, voto para afastar as omissões de decadência. A existência de base de cálculo negativa, prejuízo fiscal no ano de 2004. De acordo com a contribuinte, ela apurou no ano calendário de 2004 um prejuízo fiscal de R$ 69.729.994,37. Todavia, esse prejuízo teria sido revertido pela fiscalização em apuração de ofício, objeto do processo final de 2008-37. Naquele processo, a fiscalização apurou infrações que somaram R$ 122.793. Somando-se este valor ao prejuízo fiscal declarado, a fiscalização chegou a um lucro real de R$ 53.063. Contudo, no julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora teria acolhido parcialmente a impugnação, reduzindo o montante das infrações de 122 milhões para meros 924 mil. Somando-se 924 mil ao prejuízo fiscal de 69.729, o julgador administrativo no processo 2008-37 teria concluído que as infrações mantidas tiveram como efeito a simples redução do prejuízo fiscal para 68.805. No entanto, no presente processo, a DRJ, ao julgar a impugnação da contribuinte, teria incorrido em erro, ao entender que o resultado do julgamento no processo 2037 seria um lucro real de 68 milhões, ao invés do prejuízo fiscal de 68 milhões. Com efeito, a autoridade julgadora APOR tomou como ponto de partida de sua decisão a existência de um lucro real no ano calendário no valor de 68 milhões, conforme se observa no trecho aí transcrito.
A contribuinte juntou aos autos cópia da decisão de primeira instância do processo 2037. Nesta, verifico que a autoridade julgadora manteve a infração, despesas não comprovadas, no valor de R$ 924.441 e afastou as demais infrações. Do acordo, trago a informação, trecho da conclusão. Está aí reproduzido. Pesquisando no site do CARF, verifico que foi exarado no processo 2037 o acórdão 12.01001.488 em sede de recurso de ofício. Um acórdão, de fato, está consignado que a decisão de primeira instância considerou parte do lançamento de ofício improcedente e manteve apenas a redução de prejuízo fiscal acumulado até 31 de 2004, no valor de R$ 924.401. A decisão de primeira instância foi confirmada, porque o CARF negou provimento ao recurso do ofício. Assim, a alegação da contribuinte deve ser acolhida, para que o prejuízo fiscal do ano calendário de 2004, no valor mantido pelo julgamento administrativo no processo 2037, ou seja, R$ 68.805.592,96, seja considerado na apuração de ofício decorrente da infração relativa à realização mínima do lucro inflacionário acumulado em 31 de 12 de 1995. Desta forma, voto neste ponto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o prejuízo fiscal de 2004, no valor de R$ 68.805, seja reduzido em R$ 1.570.563,96, que é o valor tributável apurado pela fiscalização para esse período. Destaque, o prejuízo fiscal no ano calendário de 2004 passa a ser de R$ 67.235.029. Da inexistência de saldo credor na correção monetária em decorrência da diferença IPC-BTNF. O saldo credor de lucro inflacionário está espelhado no sistema SAPLI, da RFB, que é alimentado pelas declarações apresentadas pela própria contribuinte, conforme o extrato parcialmente reproduzido. No entanto, aduziu a recorrente que, na origem do saldo de lucro inflacionário, no ano calendário de 91, apurou o saldo devedor de lucro inflacionário e não saldo credor, no valor de 13.896 cruzeiros. Né? O registro da DIPJ de existência de saldo credor seria mero erro de fato no preenchimento da declaração. Para comprovar a alegação, a contribuinte asseverou que a razão para que o saldo fosse devedor era o dever jurídico de manter montante de patrimônio líquido superior ao ativo permanente, conforme a exigência de regulamentação do Banco Central. Uma vez que o patrimônio líquido deveria ser superior ao ativo permanente, o resultado da soma algébrica da correção monetária de contas credoras e devedoras seria devedor. E eu reproduzo aqui um trecho do recurso. Penso, no entanto, que a alegação da contribuinte não tem o devido suporte probatório. Né? Então, eu reproduzo aqui jurisprudência dessa turma, no sentido da necessidade, né, de comprovação, né, e comento embaixo. No caso em tela, a contribuinte declarou ao DPJ a existência de saldo credor de lucro inflacionário. Entretanto, a alegação de que teria cometido um erro de fato no preenchimento e que o saldo seria devedor e não credor não está suportada pela escrituração contábil e fiscal. É oportuno lembrar que já se estabeleceu nesse voto que a contribuinte deveria ter mantido em boa ordem e ter apresentado à fiscalização a escrituração contábil e fiscal relativa ao saldo de lucro inflacionário acumulado em 31 de 12 de 95 e que deveria ser amortizado nos anos subsequentes. Ademais, vale mencionar que, durante o procedimento fiscal, foi dada à contribuinte a oportunidade para comprovar que teria ocorrido um erro de fato no preenchimento da declaração. A contribuinte não logrou fazer tal prova no procedimento de fiscalização, na impugnação e no recurso voluntário. Diante da falta de escrituração contábil e fiscal, presume-se que a informação prestada na declaração seja verdadeira, e desta forma é de se manter o lançamento de ofício. Então, neste ponto, eu estou negando o provimento. Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75%. Aqui eu não vou me estender, até porque, pelo meu voto, cai a multa de 75%, uma vez que ele passaria a ter prejuízo fiscal, seria apenas uma redução de prejuízo fiscal, e não tem mais base de cálculo para a multa. Né? A alegação lançada em petição posterior ao recurso voluntário. Em petição protocolada após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte lançou uma alegação de forma originária,
acerca da impossibilidade de tributação do lucro inflacionário, visto que isso desbordaria do conceito de lucro real. Eu cito aqui as suas palavras, né, já foi defendido pela patrona, está aqui a referência, né, à primeira sessão do STJ. Esta matéria não foi impugnada em primeira instância. Assim, tem que deva ser considerada preclusa e não deva ser conhecida originalmente em sede de recurso voluntário, sob pena de supressão de instância, conforme previsão do artigo 17 do decreto 7235. E eu trago alguma jurisprudência do CAF neste sentido. Então, presidente, em conclusão, né, caso seja vencido, eu aprecio a matéria nesse ponto. Em conclusão, eu voto por não conhecer o recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por afastar a arguição de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer que, no ano calendário de 2004, a infração apurada pela fiscalização no valor de R$ 1.563,96 reduziu o prejuízo fiscal apurado no ajuste anual do lucro real de R$ 68.805.592,96 para R$ 67.235.029. E esse é o voto. Muito bem, está aberto. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Presidente, queria Diga, só Daniel. fazer uma observação a respeito desse último ponto aí da questão da alegação posterior. A gente tem tido aqui debates interessantes a respeito da questão da preclusão, né? Já teve um voto recente que, na verdade, a preclusão ela é um instituto que ela é criado para evitar tumulto processual, né? Aqui a situação fática é que o recurso, além de todo, só de falar lucro inflacionário, a gente já sabe que é coisa muito antiga, que a gente está votando aqui em 2021, né? Coisa de outras décadas, inclusive. Uhum. Eu era uma criança ainda, engatinhando, quando isso foi criado. O recurso é 2010, tá? A primeira petição trazendo alguma coisa disso, dessa questão da STJ, é 2016. Né? A gente está votando agora em 2021. Então, só de cara, a gente vê que não tem nenhuma questão de tumulto processual, nada disso. Mas, além disso, acho que se supera esse ponto diante do fato de que o que ele está trazendo em 2016 é uma alegação decorrente de uma portaria da PGFN que dispensa recurso em determinada matéria. Eu acho até que, eu li aqui a sequência do voto, acho que também não tem nada a ver com a discussão aqui. Mas eu acho que a alegação deve ser conhecida, porque acho aí que ela entra aí numa daquelas hipóteses de exceção, sem nem entrar na discussão da questão da aplicação da preclusão ou não. Porque o que ele está trazendo, ó, em 2016, fato novo, depois de 2010, que foi o recurso, a PGFN está dizendo que nessas matérias ele não recorre mais. Então, me parece que aí que é um fato novo que entraria dentro das exceções do RPAF para apresentação. Então, nesse ponto aqui, eu conheceria das petições posteriores para enfrentar a matéria aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Eu coaduno com as colocações aí do Dr. Daniel, porque realmente esse julgamento é um fato novo e essa portaria da Procuradoria também acaba sendo um fato novo que impacta ou não no processo. Então, ela deve ser conhecida. Doutor Carlos, quer fazer algum... Presidente Data Vênia, eu não entendo que seja um fato novo. O fato de haver uma decisão do STJ sobre matéria, que não é uma decisão vinculante, e que a PFN tenha se posicionado sobre a matéria, porque a matéria, enfim, já vinha sendo discutida, isso é só uma posição de direito do tribunal, né, ou mesmo da própria Procuradoria da Fazenda. Então, eu entendo que essa matéria, não tendo sido questionada, né, como poderia já ter sido, afinal de contas, já vinha sendo discutida no Judiciário, lá na primeira instância, eu entendo que ela precluiu. Mas, se a posição da turma for contrária, eu tenho aqui a matéria para apreciar.
Seria o caso de votar, presidente? Delino, diga, Delino. Não seria o caso de votar? Sim. Seria o caso de votar essa questão. Bom, mais alguém quer fazer tem algum posicionamento em relação ao conhecimento dessa matéria? A gente pode começar a votação por ela, então. Pode ser? Tô camerando. Senhor presidente, eu acompanho o voto como está aí do relator, presidente. Por não conhecer, né? É. Bom, doutor Daniel levantou. Uhum. Doutor Carlos, não conhecer? Sim, é o meu relatório. É o meu voto. Sim. Ok. Doutora Letícia? Conhecer. Doutor Itamar? Não conhecer, acompanho o relator, presidente. Doutor André? Voto por conhecer, presidente. Doutor Adelino? Também vou conhecer, com a divergência. Eu voto com o relator por não conhecer também. E aí aqui nós temos um empate, tá? Muito bem. E aí nós temos um empate. E daí? Como é que nós resolvemos? É questão de conhecimento. Questão de conhecimento, segundo os entendimentos dos doutos, e é uma questão que já foi discutida no seio dos presidentes de turma da primeira sessão, não sei com relação às outras, tá? Em se tratando de conhecimento, uma questão processual, não se aplica aqui ao voto de qualidade, tá? Então, nesse caso, eu não vou aplicar o voto de qualidade. Aliás, não se aplica o 19E, tá? Então, estou aplicando aqui o voto de qualidade para não conhecer dessa matéria, tá ok? Presidente, se eu puder só registrar um ponto aqui. Primeiro, em que pese a posição, eu gostaria de formalizar que eu discordo do entendimento, mas daí a gente já falou em outras épocas, conhecimento de um auto de infração e tal, não vou parar a voto, mas só para evitar qualquer tipo de confusão processual depois, eu votei pelo conhecimento, mas aqui está o voto exposto do conselheiro Carlos André, caso fosse vencida, com o qual concordo completamente, que eu acho que no caso a decisão do STJ, ela não se aplica concretamente a esse caso, tá? Porque ela está falando ali dos acréscimos, enfim, só para não ficar parecendo que eu conheceria para dar provimento e, eventualmente, se essa questão do voto de qualidade fosse superada, como se trata de auto de infração, por voto de qualidade seria provido para o contribuinte, né? Então, só para deixar registrado aqui que, caso superado, minha posição seria por negar provimento no recurso nesse ponto, só para evitar depois eventual embargos, qualquer coisa, e gostaria só de formalizar minha posição aqui. Você quer formalizar isso através da declaração de voto? Não seria Pode ser, melhor? presidente. Pode ser. Eu acho que é melhor, tá? Bom, passemos então ao voto do relator. O voto do relator é por não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por afastar a arguição de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer que, no ano calendário 2004, a infração apurada pela fiscalização no valor de R$ 1.570.563,96 reduziu o prejuízo fiscal apurado no ajuste anual do lucro real de R$ 68.805 para R$ 67.235.029. É isso, né, doutor Carlos? Esse é o voto. É isso, esse é o voto.
Doutor Camerano. Acompanho o relator. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor André. Não ouvi, doutor André, o seu microfone. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Também vou com o relator. Ok, também vou com o relator, então temos por unanimidade de votos. Deixa eu só repetir aqui. Não conhecer do recurso de ofício e quanto ao recurso voluntário. Depois vamos acertar essa redação aqui do dispositivo, tá? Mas, em tese, é isso que ficou decidido aqui. Não conhecer do recurso de ofício e quanto ao recurso voluntário por afastar a arguição de nulidade para, no mérito, dar provimento parcial e reconhecer que no ano de 2004, no calendário de 2004, a infração apurada pela fiscalização no valor de R$ 1.570.563,96 reduziu o prejuízo fiscal apurado no ajuste anual do lucro real de 68.805 para 67.235. Tá ok? E também, prefacialmente, por voto de qualidade, não conhecer da matéria relativa à arguição de que tal matéria, de que tal assunto já temos decisões, né, semelhantes a essa no âmbito do STJ, tá? Depois nós vamos acertar essa redação, tá ok, gente? Vai ficar tudo bem registrado na ata, tá? Alguma dúvida? Doutor, alguma dúvida? Doutora Natasha? Não, muito obrigada. Bom dia. Um bom dia para a senhora também e até a próxima. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Presidente, uma aguinha só, tá? Tá ok. Um minutinho de intervalo, então. Daniel, baixa a mão. Encerra a gravação, presidente? Pode parar a gravação. Por favor, Janaína.